Eu quero apresentar aqui o nosso querido amigo, professor Dr. Alessandro Agnolin, dizer da nossa satisfação de tê-lo no programa. Doutor Alessandro, que é formado em Direito em Administração, é pós-graduado em Direito Civil, em Direito Empresarial, já advoga desde 1995, apesar de acusar a sua idade aí, doutor Alessandro, eu quero dizer da nossa honra, do nosso prazer de tê-lo aí no programa, e para falar de um tema bastante instigante aí, nesse período de pandemia, tem chamado a atenção de todos. Doutor Alessandro, obrigado pela tua presença. Obrigado, bom dia, doutor de César, é um prazer estar aqui conversando com um amigo, com um colega, conterrâneo de faculdade, né, Direito de Curitiba, Faculdade de Direito de Curitiba, que hoje é a Unicuritiba. E é um prazer poder conversar, esclarecer algumas dúvidas, trocar algumas ideias, porque nós não somos, né, o senhor da verdade. Essa pandemia justamente trouxe uma realidade que demonstra que a gente não sabe de nada. Começou lá em março, falaram que ia acabar em maio, abril, e nós já estamos em agosto e não sabemos o caminho que vai. E muito menos em relação às escolas, né? Que é o tema que a gente vai debater hoje no direito educacional. Sem dúvida, né? Eu tive a oportunidade de o nosso colega também, o doutor Fará, para falar do direito do trabalho, né? O direito do trabalho simplesmente virou uma pandemia realmente dentro do direito do trabalho, né? Que para se explicar todas as medidas provisórias, leis, portarias, foi realmente algo que você tem que estar todo dia antenado. Mas assim, para nós conversarmos aí e entrarmos já no assunto, né, nessa parte educacional, como é que está hoje, primeiro, a possibilidade de retorno? Existe já negociações nesse sentido, tanto na parte do colégio público, né, privado? Como é que hoje essa situação está sendo encarada? Então, o governo do estado do Paraná, e também em conjunto com as secretarias municipais de educação, né, com as escolas particulares também, estão tentando estabelecer um critério. Tudo depende efetivamente da área de saúde. Então, havia uma expectativa de retorno das aulas aproximadamente em 15 de setembro, mas como a gente viu nas últimas semanas, houve um aumento da pandemia, então eles refreiam um pouco esse processo. Mas a expectativa era de voltar agora era a expectativa de voltar em agosto, né? Todo mundo acompanha pelo jornal, mas houve um aumento, né? O estado chegou na bandeira vermelha e hoje o estado passa para a bandeira amarela. Então, o que tem mais palpável é o retorno da educação infantil, né? Tem um projeto que o estado está revendo para o retorno aproximadamente em 15 de setembro, né? Principalmente em escolas particulares. E nas escolas públicas eles querem fazer um sistema, como já vem acontecendo, um sistema online e um misto de presencial. O problema é que nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças retornaram às escolas e houve um aumento de infecção de 90%, mesmo com todo o protocolo de saúde, de segurança, uso de máscara, álcool gel. Então, realmente, ninguém pode cravar com certeza quanto que retorna. Há uma expectativa de retorno nessas datas, em setembro ou até em outubro. Eu até ontem, ouvindo um médico falando a respeito do retorno, da possibilidade de retorno, que o filho dele é estudante de medicina, faz faculdade, e ele dizendo que mesmo que haja o retorno presencial, o filho dele não vai retornar por uma questão particular, ele acha que não é o momento. Então, isso também vai muito de caso a caso, né? Mas é um momento muito delicado, muito difícil para todos, e imagino também para os nossos governantes, não é nada fácil, porque não se chega a um consenso, né? Tem que haver um estudo para ver realmente aquilo que é
melhor a todos. Mas algo que chama muito a atenção, né, nesse contexto aí educacional são nas escolas, nos colégios particulares, que há cobrança de mensalidade. Nós sabemos que tem alguns colégios que implantaram um desconto já de iniciativa própria, outros foram provocados nesse sentido, outros não deram desconto algum. Como é que o judiciário tem entendido essa questão dessa redução das mensalidades? Sim, o judiciário, inclusive, tem entendido que devido a um pequeno desconto no valor da mensalidade, porque o serviço não, ele está sendo prestado de qualquer maneira, seja, né, online, a escola continua com custos, né, com professor, água, luz, telefone, e então o judiciário tem entendido em considerar um desconto médio de 15%, de 20% sobre a mensalidade, seja em escola primária, seja em escola de nível médio, seja, inclusive, em graduação e pós-graduação. Né? É importante, inclusive, destacar que a criança, a partir dos 4 anos, é uma obrigação legal ela estar, o pai tem a obrigação de matricular ela, de manter matriculada, seja na rede pública ou seja na rede privada. Então, como essa pandemia atingiu todo mundo, a solução tem que ser encontrada conjuntamente. Não adianta o pai chegar e falar, não quero mais pagar mensalidade, eu vou tirar o filho da escola, né? Porque está sendo aula somente online. Então, nós reputamos que é importante que os alunos mantenham-se matriculados e que a solução seja encontrada em conjunto. Porque nós, como advogados, também sofremos, né, como o empresário, como qualquer atividade, sofreu com essa pandemia. Então, se todo mundo abandonar o barco, tirar todos os alunos da escola, a escola quebra. E vai trazer um prejuízo para todo o sistema, né? Então, o aluno não pode ficar sem aula, a escola não pode ficar sem receber, e realmente o caminho é essa negociação que é importante. Mas tem acontecido um número razoável de ações aí no sentido de reduções, né? Sim. De valores, Sim. né? Tem várias ações. As instituições aí tenham se desdobrado, fazer as aulas, né, de forma online. E aí cresce também aquela questão, eu tive a oportunidade aqui de entrevistar o professor Carlos Xavier, e ele veio falar muito sobre o homeschooling, sobre a educação domiciliar. E aqui nesse período, a gente vê, pelo menos essa é a leitura que eu faço, é que os pais não estão preparados para isso, né? Porque a reclamação é generalizada. O pai não está preparado para ensinar da forma que o educador foi preparado. A mãe não está preparada para educar da maneira que esse professor tem toda a sua didática, né, e conhecimento. Né? Não sei se consegue ver dessa forma também, mas o homeschooling seria uma situação delicada, né? Apesar do professor Carlos Xavier ele defender essa bandeira, e ser talvez hoje o maior representante no Brasil, né, da defesa do homeschooling, ele fala com muita propriedade do assunto, mas a gente vê a dificuldade, né? Eu vejo isso, vivencio isso dentro da minha casa, né, com a minha filha, a dificuldade que era. Não sei se tem a mesma opinião que a minha nesse sentido. Sim, nós não fomos, eu também sou pai de 2 crianças, e uma delas está tendo, né, aula virtual, e é uma dificuldade muito grande você manter a atenção de uma criança de 4, de 5 anos, de 7, mesmo de 11 anos, nesse sistema online. Então, o pai, nós não estamos preparados, mas infelizmente eu acho que nós temos que nos adaptar. Né? Todas as modernidades que vieram vêm, né, com o lado positivo e o lado negativo. E isso vai ser efetivamente, né, o futuro. Porém, eu entendo que é necessária a aula presencial. A aula presencial ela é fundamental, o contato pessoal do professor com o aluno. Né? Infelizmente, pela captação de áudio e vídeo, a gente não consegue passar totalmente o conteúdo.
E legalmente entendo que vai haver uma mistura entre esses dois sistemas, o sistema presencial e o sistema online. Mas nós pais vamos ter que nos esforçar cada vez mais para dar suporte aos nossos filhos nesse sistema de estudo. Até porque o que muito se discute é a questão do convívio social, né, das crianças, né? No homeschooling, na educação domiciliar, me parece que isso fica um pouco retraído, né? Você não tem o contato, né? Você não tem o toque, você não tem a percepção que se tem presencialmente. Mas uma indagação que sempre fazem aqui é que se, porventura, o governo determinar aí que se possam abrir os colégios, as escolas, passa a ser uma obrigação do aluno, ele vai poder optar, eventualmente, em manter esse estudo em casa, e digo até aqui por conta própria, né? Eu tenho uma filha que tem problemas respiratórios, eu jamais vou deixá-la voltar esse ano, mesmo que o colégio retorne, né? Então, essa, como eu falei, é uma minha posição pessoal, por conta da minha filha ter problemas respiratórios e ser uma pessoa aí que esteja mais vulnerável, né, à questão da Covid. Como é que fica isso na prática? Como vai ficar isso na prática, né, com relação a essas crianças nesse retorno? Vai ser uma obrigação? Não quero voltar, então vai perder o ano? Ou ainda não se tem ainda, devido a tudo ser novo, né? Não se tem ainda um posicionamento em relação a isso. Eu entendo que por isso que está sendo estudado esse sistema misto. Porque, veja, o colégio também, até pela questão do distanciamento social, e é difícil distanciar uma criança, entendo que esse seja um dos motivos pelos quais o doutor não consegue, né, não vai estar presente para controlar a filha, lhe dar um abraço, lhe dar um beijo na coleguinha, e a coleguinha pode ter o Covid, né? Passar para sua filha e agravar. Então, o colégio, as salas que cabiam, por exemplo, 60 alunos, eles vão ter que fazer um distanciamento de 1,5 metro, às vezes até 2 metros. E então, a sala automaticamente vai haver uma redução. Então, tanto o colégio público quanto o privado já estão se preparando nesse sentido para manter o distanciamento. E eu entendo que o pai não vai ser penalizado, porque justamente eles não vão ter o espaço físico para abarcar todos os alunos. Então, alguns alunos vão optar pelo presencial, pelo virtual, como é o caso do colégio. E eu acho que não tem nenhuma penalidade para o pai, inclusive tem uma justificativa médica que pode protocolar no colégio, né, seja público ou particular, dizendo, olha, eu prefiro que minha filha continue no sistema online de aprendizado. E esse ano eu quero evitar, inclusive enquanto não tiver vacina e tal, muitos pais vão nesse caminho. Eu também tenho uma tendência a concordar com o colega, né? E tem muitos pais que precisam trabalhar e que vão precisar deixar o filho na escola, né? Por exemplo, tem pais que são funcionários públicos do Tribunal de Justiça, por exemplo, ou mesmo das secretarias executivas de administração do Estado do Paraná, que eles, enquanto estão em casa, estão com os filhos. Mas se eles forem obrigados a retornar a trabalhar, os filhos, um filho de 9 anos, por exemplo, não pode ficar sozinho em casa. Não deve, né? É um menor. Então, ele deve ficar na escola. E ele vai colocar o filho na escola. Então, é por isso que eu acho que, inclusive, o Estado prevê esse sistema misto. Alguns vão preferir presencial e outros vão preferir virtual. Fatalmente vai caminhar para esse lado, né? Que eu acho que é mais justo e mais efetivo, inclusive, né? Porque muitos, como eu falei do exemplo deste médico, que tem o filho fazendo a faculdade de medicina e que disse que o filho não volta, independentemente de qualquer posição da instituição educacional, muitos pensam de forma diferente. E há também essa situação, né? A gente não pode deixar de pensar na questão da economia que está parada, a gente não pode deixar de pensar que nós vivemos num país que milhões
trabalham na informalidade, que precisam ir para a rua para ganhar o seu ganha-pão, para sustentar a filha. Então, é uma situação muito difícil. Esse ano realmente ficou marcado, né? Ele já está marcado, né, pela dificuldade, mas, por outro lado, também da superação. Né? Nós temos que, eu sempre digo isso, no momento de dificuldade, a gente tem que achar uma resposta aonde às vezes parece que não existe. E aí que nascem os grandes acontecimentos. Né? Exatamente. Juntos vamos construir um mundo melhor. E a gente, até esse ponto que é importante dizer, tem muita gente que diz, olha, eu não vou nem voltar a trabalhar, ou voltar a estudar, não vou deixar meus filhos estudar enquanto não tiver uma vacina. E só que às vezes tem aquele pai que é empregado, né? Que tem aquele pai, a gente tem que pensar em todo mundo, né? Tem os pais advogados, mas tem pai que, por exemplo, que é autônomo, que vende cachorro-quente, né? Que não pode ficar com o filho na rua, né? Tem a questão da vacina, tem gente que diz, enquanto não tiver vacina, eu não vou liberar meu filho para ir em lugar nenhum. Então, o direito, as escolas, o Poder Executivo vão ter que dar uma resposta a isso. E me parece que a resposta está indo nesse caminho. Também eu não posso ser penalizado como pai se meu filho, por exemplo, tem diabetes e eu sou obrigado a colocar ele presencialmente na escola, sendo que não tem uma vacina, sendo que a diabetes ou a obesidade agrava o problema do coronavírus, né, da Covid-19. Então, a escola tem que dar essa resposta. Tanto que existem situações que aconteciam no passado, por exemplo, de um aluno que, seja porque arrumava uma briga na escola, né, ele tinha que se afastar da escola, brigava com toda a turma. Ele poderia ter aulas virtuais ou poderia ter passado os trabalhos para que ele fique estudando em casa. São situações que a gente aqui no escritório acompanhou e foi explicado para a família e tudo mais. Olha, infelizmente, seu filho está com problema de convívio com todo mundo na escola e ele vai ter um sistema de educação diferenciado. Ou vai ficar isolado num canto na escola. E isso não é uma discriminação da criança. É algo que é feito para manter o estudo dele e é algo que é feito também para que a escola cumpra a obrigação dela de dar um ensino adequado para a criança, mantendo a integridade física, mental, a saúde da criança. Então, para tudo tem um caminho. A negociação é sempre o melhor caminho. Né? Meu querido amigo, doutor Alessandro Amorim, já partindo aí para o final, porque isso aqui é um bate-papo para a gente levar, né, uma informação jurídica objetiva para a população. Eu quero, assim, agradecer do fundo do coração a tua participação, que é sempre bem-vinda. Espero que retorne ao programa, que venha trazer aí teu conhecimento, que eu sei que é bastante amplo. Fazendo as tuas considerações finais, querendo deixar o teu contato para os amigos, que eu tenho certeza que vão surgir outras tantas dúvidas aí e vão querer uma resposta tua, fique à vontade para deixar seu e-mail, né, algum contato aí que queira deixar. Tá bom, obrigado. Eu quero agradecer também a oportunidade por ter participado, informar que realmente é um tema que suscita muitas dúvidas, né, muitas discussões, são muitas variáveis e, obviamente, a gente está à disposição para poder contribuir. E dizer para que todo mundo fique tranquilo, seja quem é diretor de escola, quem é professor, funcionário, quem é aluno, quem é pai, todo mundo, o assunto está sendo bastante debatido em conjunto com a área de saúde e conjunto com a área de educação para encontrar uma solução. E eu acho que é mais proveitoso deixar o e-mail, que é agnolin, número 1 daí, @msn.com. Então, seria agnolin1@msn.com. Quem tiver dúvidas e dentro da possibilidade, a gente vai ter o maior prazer de ajudar e responder. Então, mais uma vez aí te agradeço, né? Esse é o programa Direito em Sua Casa, é o programa que leva a informação para dentro do seu lar. Venha cada vez mais participar conosco. Muito obrigado, professor doutora Alessandra Amorim. E nós ficamos por aqui e logo vamos, né, com mais um grande profissional para responder as suas perguntas, as suas indagações. Esse é o Direito